Heloísa estava cansada e o calor daquele dia ensolarado estava confortável, então, apenas durante um minuto Heloísa fechou os olhos. E, quando ela os abriu, sua filha a tinha assumido. Heloísa olhou para os lados, e quando não viu a filha, sentiu o chão embaixo de seus pés sumir. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Heloísa era uma mulher que morava na região central de São Paulo com seu esposo Márcio. De seu apartamento ela conseguia ver toda a Avenida Paulista e, por mais que já morasse lá há um ano, todas as vezes que ela olhava pela janela era como se fosse a primeira vez. Além disso, Heloísa também nunca havia se acostumado com a forma de agir das pessoas que moravam por ali. Algumas eram sim pessoas normais, que agiam de forma normal, porém, outras, simplesmente faziam questão de serem arrogantes e, muitas vezes, detestáveis. Heloísa não conseguia entender o porquê de algumas pessoas acharem que ter mais dinheiro dava a elas o direito de agir de forma rude, com pessoas mais humildes. Mas, talvez o que deixasse Heloísa mais consciente de tudo isso fosse seu passado. Ela não tinha sido rica desde sempre. Na verdade, ela sempre viveu em uma comunidade, na periferia de São Paulo. E ter muito dinheiro na conta não passava de um sonho, naquela época. O que aconteceu foi que quando ficou mais velha Heloísa seguiu por caminhos que a levaram até um futuro próspero. Era uma história muito maluca. Quando Heloísa contava para as pessoas, algumas até tinham dificuldade em acreditar. Tudo tinha acontecido 20 anos atrás. Na adolescência, ela era muito amiga de uma jovem chamada Aline. Apesar de as duas serem muito diferentes, Heloísa ser mais tímida e preferir ficar sozinha lendo ou ouvindo músicas, e Aline ser mais extrovertida e adorar uma festa, as duas eram muito próximas. Apesar de suas personalidades diferentes, algo que elas sempre partilharam foi o amor por tecnologia. Elas gostavam muito de computadores, apesar de só poderem usar um nas aulas de informática da escola. Talvez a dificuldade em conseguir mexer em um computador e navegar pelo mundo cibernético tenha sido o catalisador para o fascínio que as duas nutriam pelo aparelho. Heloísa e Aline eram inseparáveis, naquela época. Era muito comum vê-las andando para todos os lugares juntas, e era bem raro ver uma delas sozinha. Na verdade, a proximidade das duas era tanta que elas até eram chamadas de Elo e Line, os dois apelidos sempre eram falados juntos, como se as duas fossem uma só pessoa. E, talvez fosse isso mesmo que Aline pensava, que as duas eram uma só. Mas, Heloísa sempre soube que, apesar de ser muito amiga de Aline, ela ainda precisava aprender como se virar sozinha caso aquela amizade eventualmente acabasse. O que realmente aconteceu, e de forma nada amigável. Acontece que Heloísa e Aline amavam tanto computadores, que acabaram estudando programação. Elas não queriam apenas mexer nos sites, elas queriam criá-los. Era difícil acreditar que duas meninas vindas de uma comunidade teriam sucesso. Parecia mais uma daquelas histórias fictícias de filmes, mas, de fato, elas conseguiram. Um grupo de voluntários esteve na comunidade, se estabeleceu na sede, que era um lugar que servia para eventos para a comunidade, e ofereceu diversos cursos para os moradores. E um deles foi o de programação. Heloísa e Aline aproveitaram a oportunidade. Além delas, outros jovens se matricularam no curso, mas eles eram dispersos, se distraíam com brincadeiras e com fofocas típicas da idade, então, eventualmente, acabavam saindo do curso. Mas, Heloísa e Aline se mantiveram focadas. Quando terminaram o curso, as duas decidiram começar um projeto para colocar a teoria em prática. Durante dias, as duas pensaram no que desenvolver, até que Heloísa teve uma ideia sobre um site em que restaurantes poderiam se cadastrar. E, de lá, os clientes poderiam fazer seus pedidos de comidas favoritas. Ela contou a Aline essa ideia. Aline achou que não ia dar certo, mas, mesmo assim, começou a programar. Aline começou a programar e Heloísa a acompanhou. Apesar de Heloísa ser bem esforçada, Aline parecia ter um talento nato para aquilo, e sempre foi melhor programadora do que Heloísa. As duas trabalharam arduamente no projeto, sacrificaram momentos com as famílias e passeios com os amigos, tudo para se manterem focadas no projeto. Quando terminaram, colocaram o site no ar. O ano era 2010, e sites assim ainda não eram tão populares. Então, elas não sabiam se iam ou não fazer sucesso, se as pessoas iam ou não usar. E, nem em seus sonhos mais ambiciosos, elas achavam que aquele site lhes renderia muito dinheiro.
Elas esperavam sim conseguir algum lucro com ele, mas nunca achavam que seria muito. Alguns dias se passaram e nada acontecia. As duas já estavam desistindo da ideia, quando as pessoas começaram a descobrir e acessar o site. Aquela ideia de ter um cardápio, ter as informações sobre a comida, ter as fotos e poderem fazer o pedido, tudo no mesmo site, foi atraindo mais e mais pessoas. As pessoas começaram a falar a respeito, e mais donos de lanchonetes, e até de restaurantes, fizeram os seus cadastros para começarem a vender pelo site, também. O site foi ficando mais e mais popular. Todo aquele esforço que as duas tinham investido naquele projeto, todas as noites sem dormir, tudo finalmente estava sendo recompensado. A alegria das duas era enorme. Heloísa e Aline então começaram a fazer planos para o futuro, para quando o site começasse a dar lucro para elas. Elas finalmente podiam se permitir sonhar, e ter a chance de realizar os seus sonhos. Então, as duas começaram a ficar horas conversando e expondo quais eram os seus desejos para o futuro. Heloísa disse que queria uma casa tranquila no interior, ela disse que não gostava de multidões e que não sonhava em se casar e nem em ter filhos. Então, viveria sozinha, tranquila e sem nenhuma preocupação. Talvez ela tivesse algum animal de estimação e só. Já Aline disse que queria uma casa na cidade, no lugar mais agitado possível, pois queria ir para muitas festas e se divertir bastante. Ela queria um marido lindo e gentil, que a tratasse como uma rainha e, claro, a acompanhasse nas festas. Mas, que também gostasse de ficar a sós com ela e aproveitar o tempo juntos. Ela também queria ter uma filha. As duas amigas riam, brincavam entre si, tinham aquela amizade íntima que permitia que uma provocasse a outra. Aline então disse que a amiga ia acabar virando a velha dos gatos, e que sua vida seria um tédio estando sozinha. Já Heloísa disse à amiga que a vida dela daria ansiedade, de tanta agitação. Apesar disso, as duas diziam que uma visitaria a outra com frequência, mantendo a amizade viva. Enquanto isso, o site começava a crescer cada vez mais. Todos falavam do site, e a história de que quem o tinha programado eram duas jovens carentes, fez a empolgação de todos crescer. Toda a história parecia uma trama de filme de superação, ou uma novela daquelas que emociona a todos que assistem. Todos falavam sobre isso. Alguns duvidavam que alguém vindo de comunidade pudesse mesmo ter criado algo assim, e outros diziam que estavam orgulhosos de pessoas da comunidade, finalmente, estarem sendo reconhecidas. Mas, mais que tudo isso, todos queriam saber mais a respeito das duas criadoras. Então, a imprensa contatou Heloísa e Aline para uma entrevista. E foi ali que a amizade começou a ruir. Nem Aline nem Heloísa tinham telefone, era muito caro para que conseguissem comprar, mas a sede tinha. E foi na própria sede que um importante jornal de São Paulo ligou para convidar os jovens para uma entrevista. Aline estava na sede e, na hora, ela estava ajudando alguns dos alunos com programação. Ela era tão boa programadora que tinha se juntado aos próprios voluntários e estava ajudando outros jovens nos estudos. Então um dos alunos atendeu o telefone e a chamou. Aline atendeu e ficou muito empolgada com o convite. Ela disse que iria com certeza. Quando disseram que era necessário que a outra criadora fosse também, Aline garantiu que as duas estariam lá, sem nem perguntar a Heloísa se ela aceitava ir. Quando desligou o telefone, contou a pessoas do lugar e todos ficaram felizes. Aline então correu para a casa de Heloísa, e contou para a amiga sobre a entrevista, pulando de felicidade. Heloísa também estava feliz, é claro, mas ele disse que a amiga poderia ter perguntado a ela antes, se ela poderia ir. Disse a Aline que ela era muito tímida e introvertida, e que não se sentia bem em lugares lotados. E Aline sabia daquilo. Várias vezes, Heloísa tinha recusado os convites dela de ir para festas e baladas, pois preferia ficar em lugares mais tranquilos. Aline disse à amiga que não foi perguntar a ela, pois teve medo de que cancelassem a entrevista se ela demonstrasse dúvidas. Aline então insistiu que a amiga aceitasse ir, disse que aquela era a grande chance delas de falarem nacionalmente sobre seu projeto. Sobre como funcionava e como as pessoas podiam confiar ao se cadastrar. Aline, percebendo a dúvida da amiga, disse que ela poderia falar. Heloísa ia junto, ficava junto a ela no momento da entrevista, mas ela falaria tudo, explicaria sobre o projeto, de onde ele surgiu, como foi o processo para torná-lo realidade e o quanto as duas se esforçaram para que tudo desse certo. Heloísa também queria que tudo desse certo, então aceitou ir. Aline então tirou do bolso um maço de cigarros e um isqueiro.
colocou o cigarro na boca, acendeu o cigarro e o tragou. Heloísa nunca tinha visto a amiga fumar, e perguntou o que ela estava fazendo. Aline respondeu que só estava fumando daquela vez, para comemorar, e ofereceu um a Heloísa, mas ela recusou. No dia da entrevista, Aline estava ansiosa, mas Heloísa estava mais. Ela tremia, e precisou trocar de blusa 2 vezes, pois estava suando muito. Nem o antitranspirante forte que ela tinha passado estava ajudando com o suor. Antes de entrar no estúdio, Heloísa tinha visto Aline fumar de novo. Ele tinha fumado quase um maço inteiro de cigarros. Aline disse a Heloísa que estava fumando para relaxar. O programa começou e elas foram chamadas ao palco. Heloísa sentiu suas pernas tremendo, ela achou que fosse desmaiar de tanta ansiedade. Mas, Aline segurou seu braço, gentilmente, e disse que tudo ficaria bem. Heloísa sorriu para a amiga, respirou fundo e as duas foram para o palco, enquanto a plateia aplaudia. A entrevista começou e as duas se apresentaram, disseram seus nomes e disseram que eram sim da comunidade. A plateia aplaudiu, animada, e Heloísa e Aline se sentiram muito felizes. O entrevistador então perguntou como era a vida das duas. As duas explicaram que, financeiramente era difícil, mas que tinham suas famílias, tinham as pessoas da comunidade, que eram muito unidas, e é claro, tinham uma outra. Uma amizade verdadeira, de infância. Novamente a plateia aplaudiu aquilo. A entrevista estava correndo bem, Aline parecia muito à vontade, então Heloísa tentou relaxar um pouco também. Mas, a pergunta seguinte impediu que ela conseguisse relaxar. O entrevistador perguntou a elas quem havia tido a ideia, e Aline, sorridente, disse que tinha sido ela. Heloísa não acreditou naquilo. A entrevista seguiu normalmente, o entrevistador perguntou mais alguns detalhes sobre o site, perguntou como funcionava e como os clientes e os vendedores poderiam se cadastrar. Aline explicou tudo corretamente, mas Heloísa já estava alheia àquele lugar, seu coração batia rápido e sua boca tinha secado. Ela estava sentindo por Aline um misto de decepção e raiva, algo que ela nunca tinha sentido pela amiga. Heloísa ficou chocada com aquela atitude de Aline, mas não quis envergonhá-la durante a entrevista, então fingiu que nada tinha acontecido. Elas iriam conversar quando voltassem para casa. Quando a entrevista terminou, o entrevistador agradeceu. Ela e Aline agradeceram também e saíram do palco, enquanto a plateia aplaudia, animada. Muitas pessoas da plateia gritavam parabéns, e vocês são demais, até que uma pessoa gritou parabéns pela ideia, Aline. Você vai longe. Heloísa sentiu seu sangue ferver. Quando voltaram para a comunidade, Aline estava animada. Falou com Heloísa que tinha dado tudo certo, e que realmente ela não tinha com o que se preocupar. Heloísa estava quieta, ela esperava que Aline explicasse o que tinha acontecido. Que dissesse que tinha ficado nervosa, que tinha entendido mal a pergunta. Que dissesse que sentia muito e que pedisse desculpa à amiga. Heloísa ia desculpar. Mas, Aline não pediu desculpas. Heloísa, então, ficou mais nervosa e perguntou, séria, em alto e bom som, o porquê de Aline ter dito que a ideia tinha sido dela. Heloísa estava encarando Aline séria, de braços cruzados. Aline então olhou para ela, e começou a dar risada. Ela ria tanto que até colocou as mãos na barriga, ficando em ar. Heloísa, que antes estava nervosa, começou a se sentir envergonhada. Ela foi, aos poucos, relaxando o rosto, soltando os braços e acabou ficando apenas parada ali, observando Aline rir. Heloísa então falou mais alto, perguntou por que Aline tinha dito que a ideia tinha sido dela, e também perguntou qual era a graça. Aline então, percebendo que Heloísa não estava rindo, começou a secar os olhos e se endireitar. Ela encarou Heloísa e disse: Mas, a ideia não foi sua. Foi minha. Heloísa não acreditava no que estava ouvindo. Aline então, vendo a expressão confusa no rosto de Heloísa, disse: Olha, amiga, eu sei que você teve a ideia. Mas, quem ajudou toda essa ideia a amadurecer, quem colocou em prática, quem fez os primeiros rascunhos do que seria o resultado final de todo esse projeto fui eu. Por isso, eu disse lá na entrevista que fui eu. É claro que eu me lembro que a ideia partiu de você, mas todo o resto fui eu quem fiz. E, afinal de contas, o projeto é nosso, nós trabalhamos nele. Então, não importa de quem foi, ou deixou de ser, a ideia. Falando que sou eu,
Fica mais fácil do que explicar para todo mundo todos os pequenos detalhes, você entendeu? Heloísa ainda achava um pouco estranho tudo aquilo que Aline estava propondo. Mas, ela deu um voto de confiança à amiga. De qualquer forma, ela não conseguia falar em público, mesmo, então era mesmo mais fácil Aline dizer que era o projeto dela. Assim, ninguém iria querer que Heloísa falasse algo. No fim, Aline abriu os braços, sorriu inocentemente e disse à amiga que não se importava de quem era a ideia. O projeto era das duas, as duas ganhariam muito dinheiro e seriam amigas para sempre. O tempo foi passando e cada vez mais pessoas se interessavam pelo site e, é claro, por suas criadoras. Muitas entrevistas começaram a surgir e, como na primeira entrevista, Aline sempre dizia que havia sido ela que tinha tido a ideia de criar o site. As duas criaram uma conta bancária conjunta e Aline ficou responsável por administrar tudo. As duas eram cada vez mais reconhecidas, apreciadas em cada vez mais programas. Heloísa estava feliz, mas Aline estava radiante. Ela parecia cada vez mais animada, ela ia a muitas festas e parecia sempre muito feliz. Heloísa, que nunca gostou de festas, ficava mais em casa mesmo. Usava aquele reconhecimento todo para ajudar os pais em casa e ajudar também as pessoas da comunidade. Em pouco tempo ela conseguiu comprar uma casa para ela e uma para os pais. E conseguiu também ajudar muitas pessoas, com alimento, com móveis para casa e financeiramente. Aline estava sempre muito animada nas festas, mas apenas Heloísa via a forma como ela ficava depois de tanta agitação. Aline sempre ficava na casa de Heloísa, passava dias na casa dela. Ela ficava acabada depois de ficar dias em festas. Dormia durante horas, às vezes, passava o dia todo dormindo. Ela também ficava muito deprimida e paranoica. Várias vezes ela chorava durante toda a noite e no dia seguinte ficava estranha, dizendo que pessoas estavam seguindo-a, quando ninguém estava. Heloísa entendeu o motivo desse comportamento estranho. Aline estava usando drogas há algum tempo. Quando Heloísa descobriu, ela ficou muito triste, e disse para a amiga procurar tratamento. Disse que ela poderia ir para uma boa clínica de recuperação. Aline não ouvia Heloísa, ela só pensava em ir a muitas festas. Aline também parou de se voluntariar na sede, ela só pensava em si mesma. Ela bebia muito, usava drogas, e conhecia muitos rapazes. E, ela acabou gostando de um desses rapazes que conheceu. O nome dele era Diogo e ele vivia uma vida sem regras da mesma forma que Aline. Heloísa nunca gostou de Diogo pois ele levava Aline ao limite. Gastava o dinheiro dela, a levava a lugares terríveis, e ainda por cima, a maltratava. Além disso, Heloísa desconfiava que ele batia em Aline, pois ela sempre aparecia com machucados no corpo. Várias noites Aline chegava na casa de Heloísa acabada, ela chorava e reclamava de Diogo. Mas, passava uma semana e ela voltava para ele. Heloísa amava a amiga, mas estava ficando cansada daquilo. A gota d'água quando Heloísa começou a notar alguns saques feitos da conta delas. Ela então foi a um contador. O profissional analisou todas as finanças e disse o que Heloísa mais temia ouvir. A Aline a estava roubando. Ela até pediu para o contador checar de novo. Ele checou, e garantiu que a Aline estava roubando o dinheiro que era das duas. Heloísa ficou arrasada. Não havia o que ser feito, ela teria que confrontar Aline. Naquela mesma noite Aline foi para a casa de Heloísa. Como sempre, estava cansada e reclamava de Diogo. A princípio, Heloísa não disse nada. Ela queria esperar até que a amiga estivesse sóbria, para conversarem. Então, no dia seguinte, quando Aline já estava com uma aparência melhor, Heloísa serviu café para as duas e começou a perguntar sobre finanças. Aline disse que tinha acabado de acordar e não queria ficar falando de dinheiro. Mas, Heloísa insistiu. Heloísa perguntou à amiga como estavam os últimos recebimentos, e Aline disse que estava tudo certo. Heloísa então perguntou à amiga se ela tinha precisado tirar dinheiro da conta para alguma coisa, e Aline disse que não. Vendo a forma mentirosa com que Aline estava agindo, Heloísa bateu a mão na mesa, com força, assustando Aline e derrubando o seu café. Aline, nervosa, gritou com Heloísa, perguntando o que ela estava fazendo. Heloísa então disse que sabia que ela estava roubando o dinheiro da conta, que ela era uma mentirosa, e que não a reconhecia mais. Aline não gostou nada de ouvir aquilo,
e então disse que Heloísa precisava se acalmar porque, sem ela, aquilo nunca teria passado de um sonho. Heloísa então disse, à amiga, que o dinheiro havia mudado ela. As duas estavam ficando nervosas, e começaram a gritar uma com a outra. Cada uma defendendo seu ponto, cada uma defendendo seu próprio lado. A gritaria rapidamente evoluiu para empurrões, e os empurrões para tapas, puxões de cabelo e arranhões. Pela primeira vez, em anos de amizade, as duas estavam brigando, ferindo uma a outra. A briga só terminou quando as duas ficaram cansadas. Aquele foi um marco naquela amizade. Depois de tantos anos, depois de tantas conversas e tantos desabafos, tudo tinha acabado. E, ironicamente, o que causou o fim de toda aquela amizade foi justamente o sucesso das duas amigas. Aline gritou que Heloísa nunca seria nada sem ela, gritou que ela era uma esquisita que nunca seria feliz na vida. Mas, Heloísa não respondeu. Aline então se levantou e foi embora. À distância, por meio de ligações, Aline disse a Heloísa que aquela parceria não estava mais dando certo. E Heloísa concordou. Aline então disse que Heloísa podia vender sua parte da empresa para ela, mas que ela não pagaria muito. Heloísa estava tão magoada, e tão cansada daquela briga, que aceitou. Ela vendeu a sua parte da empresa por menos do que valia, mas ainda era muito dinheiro. Chateada, ela foi a um evento beneficente, para lembrar que ainda existiam pessoas boas no mundo. Lá, ela conheceu Márcio. Eles se apaixonaram. Então, os planos de Heloísa de viver sozinha, mudaram para o plano de se casar com Márcio e ter um filho. Os dois se mudaram para casa na Avenida Paulista, pois adoraram a vista que a janela proporcionava. A vista que Heloísa agora tinha, enquanto lembrava de sua vida. Às vezes, ela até sentia saudade de Aline. Elas foram amigas por muito tempo, haviam dividido tantas felicidades e tantas conquistas que era impossível esquecer tudo. Porém, Heloísa entendia que um capítulo da vida deveria acabar para outro começar. Ela passou a mão na barriga. Grávida de 9 meses, mal podia esperar para ver sua filha. Ela se lembrava de que quando Aline revelou que queria ter um marido e uma filha e ela tinha rido, tinha dito que nunca iria querer uma vida assim. Mas, as suas vontades mudaram com o passar dos anos. O marido de Heloísa era empresário e os dois sempre iam a eventos beneficentes. Era uma forma que ela tinha de dividir, com pessoas necessitadas, a quantidade enorme de dinheiro que tinha. A vida dela realmente era dos sonhos. Heloísa estava esperando seu marido voltar para casa, ele sempre trabalhava até tarde. O marido de Heloísa tinha dito que a nova funcionária era muito humilde, e que, às vezes, não tinha nem dinheiro para o almoço. Heloísa se compadeceu por ela e pediu ao marido para que desse seu número de telefone à funcionária, pois ela iria ajudá-la. Mas, quem ligou para Heloísa foi uma pessoa com voz estranha, parecia usar um aparelho para não ser identificada, e ameaçava Heloísa. Dizia que levaria o bebê. Heloísa começou a ficar assustada. Ela começou a ter dores. Ela tentou ligar para o marido, mas o celular dele não tocou. No trabalho, Márcio não percebeu que seu celular não estava com ele. Porém, quando ele percebeu, começou a procurar, e encontrou o celular escondido dentro de um armário de produtos de limpeza. Somente a mulher que trabalhava para ele, aquela que nem mesmo tinha dinheiro para almoçar, é que tinha acesso àquele armário. Ele viu as ligações perdidas de Heloísa, várias ligações e uma mensagem: "Socorro, eu vou ter o bebê." Márcio voltou para casa, desesperado. Quando chegou encontrou Heloísa caída no chão, se sentindo fraca, a bolsa tinha estourado. Desesperado, ele chamou ajuda, Heloísa foi resgatada de helicóptero. No hospital, tudo correu bem. A bebê nasceu, uma menina. A bebê ficou em uma caminha, ao lado de Heloísa. Ela estava tão feliz, mal via a hora de segurá-la, mas tinha que esperar o efeito do remédio passar. Enquanto estava dopada, Heloísa viu alguém se aproximando dela, de máscara. Primeiro, ela achou que era uma enfermeira. Mas, quando a pessoa tirou a máscara, Heloísa viu que era Aline, que sorriu, dissimulada. Ela estava diferente, o seu aspecto estava pior, sua pele parecia elástica, seus poucos dentes estavam estragados. Claramente ter usado drogas durante tantos anos tinha acabado com ela. Ela também tinha um olhar estranho, louco. Heloísa tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Então Aline disse que ia roubar a bebê de Heloísa. "Eu mereço a bebê",
Heloísa. Você nunca quis um bebê porque vai querer agora? Reunindo forças, Heloísa deu um grito fraco, então Aline pôs a mão em sua boca, a impedindo de falar. Então se aproximou do ouvido de Heloísa e disse, e depois que eu roubar a sua bebê, eu vou roubar o seu marido também. Eu o vejo todos os dias quando eu limpo o escritório, ele é tão bonito e gentil. Eu vou ficar com ele também. Então, eu vou ter a família que eu sempre quis. Você nunca quis nada, disse Heloísa, não é justo. Eu vou ficar com eles, eles sempre deveriam ter sido meus, mesmo. Desesperada, Heloísa se virou e apertou o botão para chamar a enfermeira. Mas, quando se virou novamente, Aline tinha sumido. A enfermeira chegou e Heloísa, com dificuldade de respirar, pois estava com muito medo, explicou o que aconteceu. Nas semanas que se seguiram, enquanto Heloísa precisou ficar no hospital, um guarda ficou na sua porta. A Aline não voltou lá. Quando Heloísa foi liberada para ir para casa, ela se sentiu aliviada por deixar o hospital. Porém, quando chegou em casa, novamente ela sentiu aquele medo e insegurança. O seu marido ficou com ela a primeira semana, mas depois precisou voltar ao trabalho. Havia uma babá para ajudar com a bebê, mas, mesmo não estando sozinha, Heloísa se sentia sozinha. Ela foi ao médico e foi diagnosticada com depressão pós-parto. Aquilo explicava o vazio que ela sentia, mas, o que piorava tudo era saber que Aline estava solta. O tempo passou. A filha de Heloísa completou 2 anos e adorava assistir televisão e jogar no celular, mas o médico disse que seria saudável deixá-la ao ar livre um pouco, senão ela poderia ficar com baixa imunidade. Heloísa tinha tanto medo de sair, que não deixava nem a babá sair com sua filha. Porém, Aline não deu sinal de vida, então, Heloísa se permitiu relaxar, ela pensou que finalmente estava a salvo de Aline. Quando ela saiu com a filha, ela se sentiu mais tranquila, sentiu que estava a salvo. Talvez Aline tivesse ido embora, talvez tivesse morrido, não importava. O que importava é que ela não estava mais ali. Heloísa começou a sair para o parquinho, a babá sempre ia junto. Um dia, porém, a babá ficou em casa para arrumar os brinquedos. Heloísa estava cansada e o calor daquele dia ensolarado estava confortável, então, apenas durante 1 minuto Heloísa fechou os olhos. E, quando ela os abriu, sua filha tinha sumido. Heloísa olhou para os lados, quando não viu a filha, sentiu o chão embaixo de seus pés sumir. Heloísa sentiu seu mundo ruir, ela não conseguia respirar. Quando a babá chegou, viu o estado de Heloísa e saiu à procura da menina. A boca de Heloísa estava seca e tudo o que ela conseguia fazer era andar, de um lado para o outro, gritando pelo nome da filha em Sofia. Sofia. Filha. Ela gritava a plenos pulmões. A cada segundo, ela sentia que tinha menos chances de achar a filha, a cada passo ela sentia seu coração bater um pouco mais rápido. Heloísa então viu que o ursinho preferido da filha estava no chão, em uma das saídas do parque, a saída mais próxima. Ela chamou a babá e as duas correram naquela direção. Elas saíram do parque desesperadas, a visão turva, mas então Heloísa viu. Era Aline, sentada em um ponto de ônibus, e, mesmo que ela tentasse esconder Sofia sob alguns panos, ela percebeu que a filha estava ali, lutando para sair. Heloísa correu até ela, mas, quando já estava próxima das duas, Aline tirou uma faca do bolso, ameaçando a menina. Heloísa sufocou um grito com as mãos e perguntou o que Aline queria. Aline a mandou se afastar, e ela obedeceu. Aline estava completamente fora de si, o sorriso afetado, a forma estridente de falar. Ela disse então que iria entrar no próximo ônibus e levar Sofia e que, se Heloísa ou a babá tentassem intervir, ela mataria Sofia. Heloísa estava em pânico. Um ônibus chegou e abriu a porta. Aline tentou entrar, segurando Sofia junto a um monte de panos, mas a menina começou a gritar e o motorista percebeu algo de errado. Ele gritou. Ei! O que está acontecendo aí? Aline se virou para responder o motorista, e nesses poucos segundos, Heloísa pulou em cima dela. A babá correu e segurou Sofia. Segurando a menina no colo, dizendo que ia ficar tudo bem, ela a levou para longe dali, para que ela não visse a cena. Heloísa, agarrada a Aline, deu vários tapas em seu rosto, a arranhou e a derrubou no chão. Continuou batendo e até arrancou um tufo do cabelo dela. Ela gritou que Aline nunca mais tocaria em sua filha, e só parou quando alguns passageiros atiraram de cima de Aline,
com medo de que ela a matasse. A polícia chegou. Um mês depois, quando Aline já estava presa, Heloísa foi visitá-la. Durante a visita, Aline estava deprimente. Sua aparência estava pior do que da última vez, tinha olheiras por não conseguir dormir, devido à abstinência de drogas. Ela contou a Heloísa que havia gastado todo o dinheiro, nunca tinha comprado uma casa para os seus pais, ou ajudado a comunidade. Nunca tinha comprado nenhuma casa para ela. Quando o dinheiro acabou, Diogo a abandonou, e para ela só sobrou a inveja que sentia de Heloísa. Chorando, ela olhou para Heloísa e disse que queria ter a vida dela, o marido dela e a filha dela. Mas que agora, ficaria presa ali por anos. Heloísa, sentindo apenas alívio por saber que Aline nunca mais iria atrás dela, disse: "O seu fracasso não é culpa do meu sucesso. Você teve a sua chance, mas desperdiçou. Nunca mais se aproxime da minha família." Heloísa se levantou e foi embora dali. Você acha que a amizade de Heloísa e Aline valeu a pena? O que você faria na situação de Heloísa? Acha que Aline recebeu a punição que merecia? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.